Olá! Hoje a gente mergulha numa história bem intensa, lá no capítulo 9 de Juízes. E olha, se preparem, porque é uma trama assim cheia de reviravoltas. Tudo começa com Abimeleque. Ele era filho de Gideão, né? E ele vai para Siquém, que era a cidade da mãe dele. Chegando lá, ele joga direto com os parentes. Fala algo tipo: gente, o que é melhor? 70 filhos de Gideão governando ou só um? Pensem bem, eu sou sangue do sangue de vocês. Uhum. É uma jogada política muito clara, né? Ele tá usando ali o laço familiar, o pertencimento, para tentar concentrar o poder só nele. E dá certo, viu? Os líderes de Siquém, eles não só apoiam, como pegam prata do templo de Baal-Berite para financiar ele. Do templo? Nossa! Exato. E Baal-Berite era um deus ligado a pactos, alianças. O que já deixa tudo com um ar meio irônico, né? Considerando o que vem depois. Aí, com essa grana, ele contrata uns aventureiros, mercenários mesmo. E o que ele faz com essa turma é de arrepiar. Ele vai até Ofra, a casa do pai dele, Gideão, e simplesmente executa os 70 irmãos. Todos eles, em cima de uma única pedra. Imagina a cena. Brutal. Uma imagem fortíssima. Só escapa um, o Jotão, que era o caçula. Ele conseguiu se esconder. Aí, com o caminho livre, né, Abimeleque é coroado rei lá em Siquém. Mas o Jotão que escapou, ele não fica quieto. Ele sobe o Monte Gerizim e conta aquela fábula famosa. Ah, das árvores? Isso, a das árvores buscando um rei. A oliveira, a figueira, a videira, todas recusam. Elas têm mais o que fazer, têm seus próprios frutos, seu valor. Quem aceita? Justamente o espinheiro, que oferece tipo uma sombrazinha questionável e ainda ameaça todo mundo com fogo. Uma metáfora incrível. E Jotão não perde tempo, ele aplica na hora. Ele questiona o povo de Siquém. Peraí, foi assim que vocês pagaram o Gideão? O cara arriscou a vida por vocês e agora vocês elegem rei o filho da serva dele? É pesado. Muito. E aí ele lança a maldição, né? Se vocês agiram mal, que saia fogo de Abimeleque e consuma Siquém. E que saia fogo de Siquém e consuma Abimeleque. Uma coisa mútua. Exatamente. E essa fábula, essa maldição, elas são mais que um discurso, são quase uma profecia. O espinheiro é o símbolo perfeito do Abimeleque, né? Uma liderança perigosa, que não traz benefício real. E a maldição já desenha o fim da história. Destruição dos dois lados. Não é só sobre o Abimeleque, é sobre a cumplicidade de Siquém também. E a coisa não demora para azedar mesmo. Depois de uns 3 anos, a relação entre Abimeleque e Siquém vai para o espaço. O texto fala que Deus envia um espírito mau entre eles. É. Que a gente pode entender como, assim, a personificação da discórdia, da desconfiança mútua que se instala ali. É a consequência direta daquela violência, daquela traição lá do começo. A base toda já estava podre, né? Aí começa a ruir. E surge um outro personagem, Gaal, que começa a incitar Siquém contra Abimeleque. Isso. E Zebul, que era o governador da cidade, mas ainda leal a Abimeleque, manda avisar ele, olha, tem gente aqui conspirando. Abimeleque raja rápido, ele vai para lá, derrota o Gaal numa batalha, mas a raiva dele não para por aí. Ele se volta contra Siquém, a cidade que o coroou rei. Ele toma a cidade, mata todo mundo, destrói tudo e ainda joga sal por cima. O sal é um símbolo terrível, né? De esterilidade, de fim absoluto. E não acabou. Tinha gente refugiada na torre do templo. Ele queima a torre com todo mundo dentro. Umas 1000 pessoas. Que horror! É a primeira parte da maldição de Jotão se cumprindo ali, na prática. O fogo consumindo Siquém, o ciclo de violência se fechando sobre a própria cidade. Mas a campanha de destruição dele continua. Abimeleque vai para outra cidade, Tebes, e ataca a torre de lá também. Só que aí, quando ele está lá se aproximando para botar fogo na torre, no que parecia ser o auge do poder dele, Vem a reviravolta total. Uma mulher que nem nome tem no texto joga uma pedra de moinho lá de cima e acerta em cheio a cabeça do Abimeleque. Racha o crânio dele. Que ironia. um fim totalmente sem glória, né? Para quem viveu e matou pela espada, e ele ainda, agonizando, pede para o escudeiro dele matá-lo com a espada. Para quê? Para não ter a vergonha de dizerem que foi uma mulher que o matou. É, até no fim, a preocupação com a imagem, né? Mas o texto bíblico é bem claro, interpreta isso como Deus agindo, retribuindo a maldade dele contra os irmãos e também a maldade dos homens de Siquém.
que foram cúmplices. A maldição do Jotão se cumpriu inteirinha para os dois lados. É isso. Uma ascensão meteórica movida a traição e violência. E uma queda igualmente brutal, uma morte humilhante. Uma história em tanto sobre poder, ambição desmedida, traição e as consequências que invariavelmente chegam. Deixa a gente pensando bastante. Com certeza, leva a gente a questionar, né? O que essa narrativa tão antiga nos diz sobre essa busca pelo poder a qualquer custo, sobre que tipo de base se sustenta uma liderança que nasce da violência, e será que a gente ainda vê ecos disso por aí nos nossos tempos?